Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês a receita de um biscoitinho amanteigado de limão. Como o biscoitinho amanteigado, aquele que dissolve bem na boca, que é uma delícia, e ainda com sabor a mais do limão, aquele amanteigado cítrico, maravilhoso. Vamos então começar pelos nossos ingredientes. Eu tenho aqui 90 gramas de manteiga ou margarina, 20 gramas de gema de ovo, tá? Mais ou menos uma gema de ovo se o seu ovo for grande, tá? 80 gramas de açúcar refinado, 4 gramas de fermento em pó, 220 gramas de farinha de trigo, 10 ml de caldo de limão coado, ou seja, você vai pegar o limão, vai coar e vai medir aqui 10 ml, certo? E aí aqui eu tenho açúcar e limão, que a gente vai passar os biscoitinhos depois no açúcar e nas raspinhas de limão, certo? Vamos então dar início à nossa preparação? Primeira coisa, nós vamos fazer esse biscoitinho pelo método cremoso, tá, pessoal? Ou seja, nós vamos bater a manteiga com o açúcar e também, nessa receita aqui, as gemas, certo? Lembrando que essa manteiga precisa estar em temperatura ambiente, tá, pessoal? Até por uma questão de segurança, vocês não estragarem a batedeira com uma manteiga que esteja gelada. E aí a gente vai bater. Quando chegar nesse ponto aqui, observem que a gente tem um creme, tá? Um creme de manteiga com açúcar, a gente já pode desligar a batedeira, tá? O restante dos ingredientes nós vamos adicionar na mão, ok, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Adicionar farinha de trigo intercalado com o caldo de limão e no final eu vou adicionar o fermento, tá? Então, vamos lá. Um pouco da farinha de trigo. Eu tô mexendo com a espátula porque ainda é possível, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ter que colocar as mãos mesmo. Isso aqui não é uma massa de bolo, né? Isso aqui é uma massa de biscoito. Então, ele precisa estar bem mais denso do que isso, certo? Vou adicionar caldinho de limão, ok? E vou colocando mais farinha de trigo. Em determinado momento, como vocês podem observar, vai ser basicamente impossível eu continuar trabalhando com uma espátula, né? Então, a gente começa a trabalhar a massa com as nossas mãos, certo? Vamos lá. Pegar aqui e adicionar a farinha de trigo restante. Por último, a gente vem aqui com o fermento em pó e a gente vai misturando, tá? Não é uma massa que tenha necessidade de sova, tá? Só de misturar mesmo, até ver se ela atingiu o ponto que a gente precisa que ela tenha como massa de biscoito. Depois de um tempo que eu passei aqui unindo as pontas, trabalhando um pouquinho a massa, observem como ela tá. Esse é o ponto da massa, tá, pessoal? Ela não gruda nas minhas mãos, ó.
Ó, esse é o ponto da massa, tá? Porém, o que acontece? Se eu colocá-la no forno agora, ela vai esparramar, tá? Vai ser difícil da gente trabalhar a massa desse jeito porque a manteiga amoleceu, que a gente bateu, a gente ficou mexendo, tudo que a gente vai fazer. Colocar essa massa num saquinho plástico, né, desse aqui de congelamento, ou num recipiente com plástico filme, enfim, e vai levar para a geladeira por no mínimo aí uns 30, 40 minutinhos, certo? Para a manteiga voltar a endurecer e a gente poder trabalhar. Massa descansou, tá? Já tá aqui na textura que a gente precisa que ela esteja. O que eu vou fazer? Transferir minha massa aqui uma tigelinha para a gente trabalhar melhor. O que eu tenho aqui? Uma forma que está untada com manteiga, depois forrada com papel manteiga, e eu untei novamente com manteiga só para garantir, tá? Mas teoricamente nem precisaria disso. Uma outra opção é você untar, enfarinhar, e para quem trabalha com desmoldante, pode usar o spray desmoldante. O que a gente vai fazer aqui? Ó, vai pegar uma bolinha da massa, vai enrolar, colocar aqui e dar um formato com um garfinho, certo? Essa é uma sugestão, tá? Vocês podem abrir essa massa, por exemplo, e cortar de diversos formatos diferentes, com cortadores que a gente encontra aí no mercado com muita facilidade. Formato de estrelinha, formato de coraçãozinho. Então, vocês podem simplesmente pegar uma bolinha, botar aqui, achatar um pouquinho, já tá bom, tá? Mas eu considero que colocando o garfinho fica uma coisa mais bonitinha, né? Então, o que eu vou fazer? Vou continuar aqui dando formato aos meus biscoitinhos e já volto para falar com vocês. Aqui, pessoal, nossos biscoitinhos já modelados, tá? Vou levar para o forno, ele tá ali pré-aquecendo a 180 graus, mais ou menos uns 15 minutinhos, e a gente vai levar para o forno, tá? Ele leva aí em torno de 15 a 20 minutos no forno, dependendo do seu forno, mas o mais importante é a gente observar a base do biscoito, tá? Eu vou mostrar para vocês quando ficar pronto. Então, vamos lá. Nossos biscoitinhos já assaram, tá, pessoal? Mas eles não estão quentes, eles estão mornos, certo? O que é importante vocês saberem? Para verificar se está assado, vocês vão olhar a base. Perceberam? Aqui em cima, eles não douram não, tá? Se deixar dourar em cima, ele vai passar do ponto e vai ficar duro. Tem que dourar na base. Com eles ainda mornos, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente tinha separado um limão? A gente vai colocar as raspas do limão aqui, junto com o açúcar, tá? E a gente vai passar o nosso biscoitinho aqui, nessa misturinha aqui, certo? Repetir o mesmo processo aqui. Lembrando que raspa de limão, a gente evita pegar a parte branca, tá? Procurem raspar só aquela parte verdinha mesmo. E assim ficam os nossos biscoitinhos amanteigados de limão. Olha, pessoal, essa receita é deliciosa, vocês não imaginam. Experimenta que vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receita. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi.